Olá, eu sou Vera Morgado e começa agora a revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. Deputados prestam homenagens à vereadora Marielle Franco, do PSOL do Rio de Janeiro, e ao motorista Anderson Gomes, assassinados no centro da capital do estado. Uma comissão parlamentar vai acompanhar as investigações sobre o caso. No plenário, foi aprovada urgência para a votação da proposta que cria o Sistema Único de Segurança e a Política Nacional de Segurança Pública. E você vai ver também. Instalada, mesmo com os esforços contrários dos oposicionistas, a comissão que vai analisar a privatização da Eletrobras já tem presidente e relator. Aprovada pelos deputados a flexibilização do horário da Voz do Brasil. O programa, há mais de 80 anos no ar, poderá ser transmitido entre 7 e 10 da noite. E uma reportagem especial mostra como o endurecimento de leis que combatem os crimes sexuais contra a mulher pode ajudar as que passam por este pesadelo. Numa sessão solene da Câmara, foi realizado um ato pela memória da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, assassinada na quarta-feira numa rua da região central da cidade. Ela e o motorista do carro em que estavam, Anderson Pedro Gomes, foram baleados e morreram na hora. Uma assessora que também estava no carro sobreviveu. Marielle era contrária à intervenção federal na segurança do Rio e fazia denúncias sobre abusos das forças policiais nas favelas cariocas. Marielle! Presente! Quando? Sempre! Quando? Sempre! Emoção e indignação tomaram conta do plenário na sessão solene em homenagem póstuma à vereadora Marielle, do PSOL do Rio de Janeiro. Assassinada nesta quarta-feira no centro da capital carioca, Marielle lutava pelos direitos das minorias e da população das favelas. Desde os anos 2000 que eu estou numa atuação dentro dessas instituições aqui da Maré, fazendo esse trabalho com favela, com cultura, com educação. Esse lugar que sim é marcado por uma violência de todos os lados, onde a gente está exposto à opressão por muitas das vezes, diz que a gente não compactua com isso. Os deputados manifestaram repúdio à violência e cobraram punição para o crime. Não vão conseguir calar a voz da Marielle, que vai se reproduzir aos milhares e aos milhões por esse país afora. Nós não confiamos mais nas autoridades que estão constituídas para construir a paz. Eles hoje constroem a guerra e nós não aceitamos a guerra que foi deflagrada contra os pobres, negros e mulheres brasileiros. Escolheram o alvo errado, porque a Marielle vai ficar viva nos nossos discursos, na nossa palavra, na nossa ação e na nossa atuação daqui para frente. As ideias são a prova de bala. Eu quero entregar esse pedido a você, Rodrigo Maia, de formação de uma comissão externa para investigar esse crime. Ele não vai ficar impune, nem a memória dela será esquecida. O ambiente era de consternação no plenário. Podia ter sido eu. Quantos de nós vamos ter que morrer para entender que o racismo mata? E também no Salão Verde. Marielle resistiu. Marielle denunciou. Marielle denunciou. Marielle presente. Marielle presente. Representantes dos movimentos sociais se uniram e, como em várias partes do país, mostraram que não vão se calar. É muita dor, é muita indignação, é muita revolta. Um assassinato cruel dessa maneira é inaceitável. Eu me senti morta. Eu fui assassinada junto com ela, porque é o medo que a gente tem de todos os dias. A gente tem um jovem morto no nosso país a cada 16 minutos. Isso é muito chocante, isso é muito doloroso. A luta continua! A gente vai entrar, a gente vai sair, a gente vai fazer política, a gente vai resistir, a gente vai dar a cara e é isso. Isso é uma das coisas que me orgulha. O presidente da Câmara atendeu ao pedido do deputado Jean Willis e outros 4 parlamentares e anunciou a criação de uma comissão externa para acompanhar as investigações sobre o assassinato da vereadora carioca e do motorista dela. Rodrigo Maia também falou que a prioridade na pauta de segurança da Câmara
continua sendo a criação de um sistema integrado de segurança, antes de qualquer análise sobre o projeto que flexibiliza o Estatuto do Desarmamento. A minha compreensão é que se deveria ter um pouco mais de paciência, se ter até um pouco mais de restrição no direito à posse, né, mas com menos poder discricionário por parte do delegado. Mas acho que a rigidez tinha que ser maior, outros acham que tem que flexibilizar. Como esse é um debate que gera muitas emoções, muito radicalismo, vamos com calma, para que a gente caminhe nos outros dois temas que eu acho que terão um impacto muito mais relevante para a sociedade do que a discussão do armamento nesse momento. E na semana que passou, na comissão externa que acompanha a intervenção na segurança pública do Rio, parlamentares e técnicos do Tribunal de Contas da União se mostraram preocupados com o dinheiro necessário para tocar as ações contra a violência no Estado. Para o Tribunal de Contas, o decreto não é claro em relação às competências da União e do Estado do Rio de Janeiro na execução do orçamento. O orçamento do Estado do Rio para a segurança só tem 4% disponível para o custeio e os investimentos. Então, imagina que a maior parte do orçamento está comprometido com o pessoal. Como é que você compra viatura, como é que você compra colete, munição, faz manutenção dos helicópteros. Para os deputados da comissão externa, os recursos para a execução da intervenção federal no Rio de Janeiro ainda precisam ser detalhados. De onde sairão esses recursos? Do orçamento do Estado, que hoje é comprometido quase 90% com recursos de folha de pagamento, ou da União, que será transferido mais algum recurso. Então nós estamos ainda, esse debate é fundamental. O ministro da Segurança, o ministro extraordinário da Segurança Pública, diz que essa questão ainda não está decidida no âmbito do Ministério do Planejamento nem do Ministério da Fazenda. Então é uma preocupação que nós temos. Deputados e especialistas também debateram aqui na Câmara as estatísticas que mostram que ano a ano cresce o número de policiais assassinados no Brasil. A expectativa de vida desses agentes de segurança não passa de 56 anos. De 2016 para 2017, o número de policiais assassinados no Brasil cresceu 20%. Essas mortes vêm aumentando ano a ano e chegaram a 542 óbitos em 2017. O estado do Rio de Janeiro é o mais violento, tendo registrado só no ano passado 134 mortes de policiais. A Comissão Externa da Câmara dos Deputados sobre os agentes de segurança pública mortos em serviço se reuniu nesta terça-feira para debater a situação. O representante da Polícia Rodoviária Federal explica que a expectativa de vida de um policial é muito baixa no Brasil. Nós temos dados nacionais que os policiais morrem com menos de 40 anos de idade. Isso faz com que a média dos policiais seja de 56 anos de vida a cada 3, 4 anos. Nós vemos que a média, inclusive, está baixando, que é o tempo que nós fizemos a pesquisa pela Fundação Getúlio Vargas. Os debatedores concordaram que é preciso dar mais estrutura de trabalho para os policiais, como coletes à prova de bala, armamentos pesados para determinadas ações táticas e viaturas adequadas, além de um salário digno. Este representante dos policiais militares defende um maior diálogo entre os estados e o governo federal para que os investimentos sejam ampliados. Nós lidamos muito com a questão da falta de condição de trabalho. Então policial morre porque não tem efetivo suficiente para combater o crime, não tem armamento suficiente ou adequado para aquela ação. Então há que haver um consenso entre os governos estaduais e o governo federal e começar efetivamente a investir em segurança pública. O deputado Cabo Sabino, que organizou o encontro, disse que a comissão pretende reunir todas as demandas e apresentar em breve alguns projetos de lei. Sabino defendeu algumas iniciativas que já estão sendo adotadas pelos estados. Em alguns estados, como é o estado do Ceará, já existem delegacias especializadas para investigar especificamente os homicídios. Solicitamos também, junto ao próprio tribunal, junto às varas do júri, uma vara específica para julgar os crimes contra os profissionais de segurança pública. Isso faz com que haja uma celeridade para que no prazo máximo de 2 anos os homicídios, os crimes praticados contra esses profissionais venham a júri ser julgados. Já o PSOL entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a intervenção no Supremo Tribunal Federal.
e pediu que o decreto seja suspenso por liminar até o julgamento definitivo da ação pelo plenário do Supremo. Entendemos como uma ação muito mais midiática, sem eficácia, né? Sem planejamento, né? E inconstitucional. No plenário, os deputados aprovaram uma urgência para a análise da proposta que cria o Sistema Único de Segurança Pública, dispensando as votações nas comissões. Também foi aprovada a indicação de 2 nomes para o Conselho da República: o deputado José Carlos Aleluia, do DEM da Bahia, e o ex-ministro da Justiça, Eugênio José Guilherme de Aragão. Foi aprovado ainda o projeto que flexibiliza o horário de transmissão de rádio da Voz do Brasil e o texto seguiu para a sanção presidencial. Em vez das tradicionais 19 horas, o programa que veicula informação dos poderes executivo, judiciário e legislativo vai poder começar a ir para o ar às 19, às 20 ou às 21 horas. Isso para as rádios comerciais, comunitárias e legislativas. E neste último caso, quando tiver sessão plenária. Só as rádios educativas continuarão obrigadas a veicular às 7 horas da noite. O texto ainda permite que o governo dispense uma rádio de retransmitir o programa, mas em casos excepcionais. A maioria dos deputados concordou com o texto que misturou as versões da Câmara e do Senado sobre o assunto. Mas houve divergências. O que há de verdade aqui é que há uma imensa pressão das emissoras comerciais de rádio e televisão. A Voz do Brasil é um dos programas que nós temos a missão de defender. Agora, evidentemente que os tempos hoje são outros, de 20, 30 ou 40 anos atrás. Depois de 3 horas de embate entre governo e oposição, foi instalada a comissão especial que debate a privatização da Eletrobras. A reunião foi marcada por protestos de deputados contrários ao projeto, como mostra o repórter Tiago Ramos. A reunião desta semana tem relação direta com a da semana passada. No dia 6, a oposição reclamou da instalação e naquela oportunidade funcionou, naquilo que os governistas consideraram como um incidente. Nesta semana, não funcionou. A oposição obstruiu os trabalhos, esvaziando as votações, apresentando questões de ordem e usando todo o tempo de fala. Mas não foi o suficiente. O deputado federal Hugo Mota, do PMDB da Paraíba, foi eleito presidente da comissão especial que vai discutir a privatização da Eletrobras. Assim que assumiu o cargo, ele indicou o deputado José Carlos Aleluia, do Democratas da Bahia, como relator. Essa não é uma questão de governo ou oposição. Existem pessoas da oposição que não podem votar a favor, mas que é evidente sabe que o país precisa mudar. Existem pessoas do governo que querem discutir a questão. O importante é que foi dado o passo inicial para tratar da reestruturação da Eletrobras. E esse primeiro passo deve parar na Justiça. O PSB está ingressando junto ao Supremo Tribunal Federal com uma ação para que a gente anule essa decisão e suspenda os efeitos, inclusive da reunião que foi adotada aqui. Nós não vamos aceitar que Temer tente entregar o sistema elétrico brasileiro para empresas internacionais no apagar das luzes do seu governo. Nós precisamos resistir por mais 200 dias e nós vamos resistir para impedir esse atentado contra o Brasil. O presidente da comissão minimizou a judicialização do debate. Quem se sentir de alguma forma prejudicado aqui dentro dessa comissão deve procurar os seus direitos. O que nós vamos fazer é conduzir com responsabilidade para que a casa, com a sua maturidade, decida aquilo que é melhor sobre a Eletrobras. E o presidente Michel Temer sancionou o projeto de lei do Congresso que destina 2 bilhões de reais para ajuda financeira aos municípios. O projeto foi aprovado no dia 20 de fevereiro. E você vai ver daqui a pouco, aqui na revista da Câmara. O presidente Rodrigo Maia quer avançar na votação da nova lei do licenciamento ambiental, mas a Frente Parlamentar Ambientalista afirma que não existe acordo. Uma reportagem especial mostra como o endurecimento de leis que combatem os crimes sexuais contra a mulher deve ajudar a quem passa por esse pesadelo. Já, já. O
presidente da Câmara, Rodrigo Maia, decidiu autorizar a tramitação de propostas de emenda à Constituição, as PECs, na Comissão de Constituição e Justiça e nas comissões especiais, mesmo com a vigência da intervenção federal no estado do Rio. A decisão foi anunciada em resposta a uma questão de ordem, feita em plenário. Para Rodrigo Maia, nada impede que propostas sejam enviadas à CCJ, que se limita a analisar se os textos ferem ou não a Constituição e que ainda possam receber emendas e pareceres da comissão especial. O presidente da Câmara defendeu o diálogo para avançar na discussão dos pontos divergentes em torno da nova lei do licenciamento ambiental. Segundo ele, existe acordo na maior parte da proposta, que pode ser votada nas próximas semanas. O texto da nova lei simplifica procedimentos para a concessão de licenças ambientais, dependendo do porte dos empreendimentos, e transfere para os estados decisões que hoje estão nas mãos da União. Nós temos alguns licenciamentos que são peculiares, de cada estado é uma coisa diferente. E isso não ficar na mão do meio ambiente e do governo central. Que os estados possam também dar esses licenciamentos tão importantes. Diferentemente, cada estado tem uma condição, então cada um vai fazer a sua regulamentação para esse licenciamento. Está próximo de um acordo completo. Faltam 1, 2 artigos, a gente sabe certamente são os mais difíceis. Mas nós vamos trabalhar nas próximas semanas para que a gente possa chegar no plenário com esse acordo transparente, claro, que ele atenda à produção e que atenda à preservação. E, aliás, muitas vezes, quem consegue, de fato, preservar o meio ambiente é o próprio agricultor. Então, a gente tem que tirar esse conflito que existe. Mas se depender dos ambientalistas, a proposta de alteração da lei que trata do licenciamento ambiental não avança por enquanto. Deputados da Frente Ambientalista da Câmara debateram o tema com ativistas e com o ministro do Meio Ambiente durante um encontro para definir a agenda de prioridades para este ano. A proteção de mananciais, o uso sustentável da água e a preservação dos biomas do país, como o Cerrado e o Pantanal, foram alguns dos temas lembrados no café da manhã. Parlamentares e o ministro do Meio Ambiente ouviram os representantes das principais organizações não governamentais sobre o que deve ser tratado como prioridade neste ano. Para eles, o meio ambiente não pode ser visto como obstáculo à produção e ao desenvolvimento do país. O que nós acreditamos é que protegendo você garante também a quantidade e a qualidade para a produção, especialmente em relação à água, especialmente em relação a questões climáticas. O Brasil precisa se preparar, modernizando a nossa legislação, sendo mais restritivo e rigoroso na análise de uso de recursos naturais, para que a gente evite tragédias anunciadas, como foi a bacia do Rio Doce, o dano de Mariana. Outro assunto discutido foi a proposta que simplifica procedimentos para a concessão de licenças ambientais para empreendimentos considerados de menor porte. Os ambientalistas querem mais debate da proposta em análise na Câmara antes da votação no plenário. Para eles, é preciso aperfeiçoar alguns pontos. A flexibilização para os estados é uma coisa gravíssima, pode trazer grande insegurança jurídica, pode diminuir o acesso de crédito para investimentos e afetar a economia negativamente. Se fala de meio ambiente, você sabe que uma floresta derrubada, um rio comprometido, essa coisa não se refaz de um dia para o outro. O coordenador da Frente Ambientalista também ressaltou a importância do Fórum Mundial da Água, que acontece na próxima semana em Brasília. É um grande orgulho para o Brasil estar recebendo esse fórum. Pela primeira vez na América Latina, o desafio da gente é pensar saídas, políticas públicas, iniciativas que protejam a água e garantam o futuro da humanidade. 1 em cada 6 idosos no mundo é vítima de algum tipo de violência. Aqui no Brasil, 77% das denúncias no Disque 100 do Ministério da Justiça são de negligência. Para enfrentar essa realidade, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aprovou um projeto que cria um cadastro nacional de cuidadores. Basta dar uma voltinha no centro da cidade para encontrar pessoas que já presenciaram casos de violência contra idosos, a maioria dentro do transporte público.
Nos ônibus você não vê as pessoas, não dá lugar para o idoso, faz de conta que está dormindo. As pessoas agridem pelo idoso ter que usar a carteirinha do idoso. Às vezes a gente cobrador tem que tomar a dor dos idosos, pedir para os mais novos levantar para que eles sentem. Uma idosa senhora estava indo para a delegacia da mulher porque foi agredida pelo filho. Veio contando pra gente dentro do ônibus. E essas histórias se traduzem em números. No mundo, 1 em cada 6 idosos é vítima de algum tipo de violência. O dado é da Organização Mundial da Saúde. Aqui no Brasil, as denúncias pelo Disque 100 do Ministério da Justiça cresceram. E em 2016, 77% das denúncias foram por negligência, 51% de violência psicológica. 38% dos idosos fizeram denúncia por abuso financeiro e econômico ou ainda por violência patrimonial. E, por fim, 26% foram denúncias de violência física e maus-tratos. A Câmara dos Deputados entrou nesse debate e a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aprovou o projeto que cria o cadastro de profissionais e voluntários que cuidam de crianças, adolescentes, idosos e deficientes físicos. Uma vez que você cadastra todas aquelas pessoas que vão realizar essa atividade, você tem uma possibilidade maior de acompanhamento, controle e fiscalização. Vai fortalecer a questão das denúncias, os encaminhamentos, programas voltados e ações voltadas aos idosos, às crianças e adolescentes. Então, com certeza vai reduzir muito o impacto à violência, principalmente a esses públicos. Para proteger esse grupo da população, é importante sim implantar o cadastro de cuidadores, fazer acompanhamento, fiscalização, mas tem que ter mais uma coisinha. Tem que ter amor no coração. Números levantados pela Secretaria da Mulher da Câmara mostram que 500 mil, isso mesmo, 500 mil brasileiras são estupradas todos os anos no Brasil. Diariamente são cometidos 10 estupros coletivos. E tem mais. O Brasil é o 5º país do mundo em número de feminicídios, que é o assassinato de uma pessoa pelo simples fato de ela ser mulher. Na semana do Dia Internacional da Mulher, nós mostramos aqui na revista que o plenário da Câmara aprovou e enviou ao Senado uma proposta para tipificar os crimes de importunação sexual e de divulgação de cenas de estupro. O chamado estupro coletivo também passa a ter penas maiores. A repórter Cassiana Tormin mostra agora como o endurecimento da lei que tipifica crimes sexuais contra mulheres pode ajudar quem vive esse pesadelo. O trajeto de casa para o trabalho pode ser um tormento na vida das mulheres. Dependendo do horário, o contato físico no ônibus ou no metrô é inevitável. Espaço fácil para o assédio. A Ana Raquel já foi vítima de um homem oportunista. O vagão lotado, eles se aproveitam para estar encostando em você de uma maneira que a gente não gosta, que é chato, sabe? Os meios de transporte público estão cheios de propaganda contra o assédio, mas a campanha de conscientização é pouco. É que atualmente a punição para esse tipo de prática pode ser apenas o pagamento de uma multa pequena. Agora, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta para tornar crime a chamada importunação sexual. Tinha um moço que estava dentro do ônibus comigo, o ônibus estava cheio, né? E ele ficou se esfregando em mim. Essa adolescente foi vítima de outro crime da vida moderna. Ela fez uma amizade numa rede social com uma suposta garota da mesma idade, mas com 3 meses de contatos e depois de ter enviado foto com os seios à mostra, ela descobriu que quem estava do outro lado era um homem chantagista. Ele disse assim, ele usou o seguinte termo, a seguinte frase: eu sou um fake, bebê. E aí, desde então, ele começou a pedir dinheiro em troca das fotos, disse que tinha todas as minhas fotos, e que se eu não desse o que ele queria, ele ia começar a expor. E ele já sabia boa parte da minha vida, sabia onde eu estudava, onde eu trabalhava, os meus amigos, pessoas próximas. E aí ele usava o nome dessas pessoas
para querer, acho assim, impulsionar com que eu fizesse o pagamento, no caso, né? Ele delimitava tempo também, né? Você só tem 1 hora para tal coisa. E aquilo ali foi me deixando em apuros. E eu sabia que eu não poderia fazer nada porque não tinha nada ao meu alcance. E aí foi quando eu decidi contar para os meus pais. Só depois que contou aos pais e procurou a delegacia especializada, a estudante superou o trauma, a vergonha e o sentimento de culpa. No começo eu me culpava muito por isso, achando que o erro era meu. Mas depois do tempo foi passando, eu fui conhecendo também as outras vítimas, conheci ele também e percebi que, assim, que o erro não era meu, eu sou uma vítima disso que aconteceu, né? Que na verdade ele é o culpado. Esses crimes, eles deixam marcas indeléveis na vida de uma mulher. E outras marcas, como por exemplo, a questão de quantas mulheres e quantas jovens hoje se suicidam por conta de divulgação de cenas íntimas, de nudes pela internet. Casos que resultem na divulgação de imagens também entram na nova regulamentação aprovada pelos deputados. O texto que veio do Senado foi alterado e ficou assim. Estabeleceu o crime de divulgação de cenas de estupro, de sexo ou pornografia e determinou a reclusão de 1 a 5 anos daquele que oferecer, vender ou divulgar por qualquer meio fotografia, vídeo ou outro tipo de registro audiovisual que contenha essas cenas. Estabeleceu o crime de importunação sexual e determinou a reclusão de 1 a 5 anos daquele que praticar ato libidinoso na presença de alguém sem concordância dessa pessoa. O texto aprovado também trata de estupro. Aumenta a pena se o crime for cometido em lugares públicos ou à noite e também nos casos de estupro coletivo, quando é praticado por mais de uma pessoa. Nós agravamos as penas do estupro coletivo. O que é o estupro coletivo? É aquele cometido por mais de um agente. Do estupro corretivo, que é aquele cometido para modificar a condição da vítima. Nós aumentamos a pena quando o estupro é cometido através de arma de fogo, quando é feito em lugar ermo, escuro, ou seja, todas as formas que fazem com que a vítima esteja ainda mais vitimizada, ou seja, que ela seja mais frágil, mais vulnerável naquela ação. O estupro, ele para mim é a pior forma de dominação masculina sobre o feminino, sobre a mulher, né? A pior forma de humilhação da violência de gênero. Então, ainda mais quando ela é praticada de uma forma coletiva por vários autores, com extremo sofrimento para essas vítimas, muitas das quais não conseguem realmente reorganizar a sua vida, reorganizar a sua estrutura psicológica para conviver com essa dor. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação, também pela internet. O endereço é youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial, tudo junto. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau.